Olá a todos, bem-vindo novamente à conversa com o Rodolfo Basílio. Você sabe que o objetivo principal aqui do canal é trazer informação, sugestão e dica para você que quer ser empresário, quer empreender aqui no Reino Unido ou qualquer outro país. Tem muito brasileiro que faz negócio fora do Brasil. E aqui o nosso objetivo principal do nosso canal é estar te dando informação, é estar te dando dica e sugestão para que você evite os erros mais comuns quando você começa o seu negócio. Hoje tem uma convidada especial aqui comigo, Carolina Sandri. Muito obrigado por ter aceitado para participar aqui da conversa comigo. Prazer, Rodolfo. Prazer estar aqui. Para quem não conhece a Carolina Sandri, já conheço ela, acho que praticamente aí, 20 anos. Uns 20 anos. Vamos falar um pouco sobre a jornada da Carolina aqui, que é uma jornada super interessante, a gente já se conhece há muitos anos. E vamos falar um pouquinho aqui, a gente é um dos poucos sobreviventes da nossa época, hein? Eu acredito que sim, sim. Muitos anos a turma era grande naquela época, nós estamos falando o quê? De 2004, 2005? 2004, 2005, Mudou tudo, não mudou? Muito. Tá todo mundo casado, com um filho, 2 filhos, 3 filhos, tá assim. Muita gente já foi embora, muitos ficaram, né? E daqueles que ficaram, poucos deram certo, e você é uma delas, não? Isso eu tenho certeza. Carolina, vamos falar um pouquinho sobre a sua jornada. Você é formada em arquitetura no Brasil, não é isso? Aí você veio para o Reino Unido e já trabalhou com arquitetura ou não? Sim, então, Rodolfo, eu sou formada em arquitetura no Brasil. Vim para Londres antes cheguei a abrir meu escritório no Brasil por 1 ano, né? E antes de vir, antes do escritório começar a dar muito certo no Brasil, eu pensei, vou viajar um pouco, conhecer, né, Londres, aprender inglês e voltar. E acabou que cheguei aqui, né? Vi que acabei gostando do país, né? Vi as oportunidades. E decidi ficar. Então, resolvi ir atrás, né, de trabalhar na minha área, né, que era uma coisa que era um dos objetivos, né, poder exercer minha profissão aqui. No começo não é fácil, né, para ninguém. Eu também tinha um inglês bem básico, assim, então estudei muito, né, fiz inglês por quase 3 anos, eu fiz curso de inglês. Acabei tirando minha cidadania italiana, que naquela época, né, era importante se eu estava aqui como estudante, mas aí acabei fazendo, né, a cidadania. Então, e comecei a procurar trabalho na minha área, que no começo, né, não foi fácil, muito currículo enviado para vários escritórios, né, muitos nãos, assim, né, recebidos. E até que então eu consegui né, ser contratada por um escritório renomado, aqui um escritório premiado de arquitetura e design de interiores. E comecei a trabalhar como estagiária. E aí eu acabei ficando mais de 9 anos nesse escritório, onde eu comecei como estagiária e logo em seguida eu passei para junior designer, midweight, e aí fui seguindo para senior designer e acabei sendo contratada como a Creative Director, né, diretora criativa desse escritório, que foi muito bom, porque eu comecei a aprender tudo lá dentro. Então, eu não fazia só a parte de design mesmo, eu gostava de aprender sobre a parte de marketing, de contratos, então eu lidava com clientes, eu ia nas reuniões, eu ia nas obras, então eu tinha até colegas que falavam, né, mas por que você quer saber tudo? E eu gostava, eu tinha curiosidade porque eu queria aprender, né? E eu acho que isso me deu, né, um know-how, assim, né, de conhecer toda a parte, né, da empresa e fazer a parte que era o que eu gostava, que era design e arquitetura. Sim, você falou 2 coisas que me chamou a atenção, que é interessante. A primeira é que eu sempre falo também aqui no meu canal, é aprender a falar inglês e melhorar o inglês, né? Quanto importante é você falar inglês para poder ser um empresário de sucesso aqui na Inglaterra? Essa é a primeira pergunta que eu gostaria de te perguntar. 100%, eu acho que é essencial, né? Tem como tentar sem falar inglês, o básico? Muito difícil. Eu acho assim, como eu cheguei, né, com o inglês que era um pouco básico, assim, e fui, né, estudei, então no começo era complicado, não tinha como eu conseguir. Assim, ainda mais tecnicamente, falar sobre as palavras técnicas. Não, isso aí não tem. Eu acho que assim, claro que talvez para alguns trabalhos, né, em um restaurante, alguma coisa assim, talvez seja possível, né, porque você consegue ter um inglês básico, mas para um emprego, né, numa área mais técnica, assim, eu acho que o inglês é essencial. Acho não tem muito, como, né? E outra coisa que me chamou a atenção na sua primeira resposta foi que você falou que você recebeu vários nãos. O quão importante é receber não como empresário. O empreendedor tem que receber quantos não para depois dizer sim. Não tem jeito, né? Isso aí faz parte, eu acho, né?
foram muitos, né, currículos enviados naquela época, né, acho que nem... Às vezes eu ia nos escritórios, né? A gente ia bater na porta do escritório. Eu bati né? em porta de tudo. Bati no pub, bati no restaurante, bati no... tudo. É assim. Hoje em dia não é mais assim, contata ali no Instagram e manda já o profile, né, do Instagram. Era ir na porta do escritório e bater. E muitas vezes, assim... Eu lembro de uma ocasião que eu bati na porta e eu falei, né, que eu estava procurando trabalho e a pessoa nem entendeu o que eu estava falando e eu fiquei com tanta vergonha que eu saí e fui embora, sabe? Aquela coisa assim, eu pensava, não, realmente o meu inglês eu preciso melhorar muito. Então demora, né? Claro, assim, se você já vem com o inglês bom e conhecimento ou tem alguns contatos, né? Eu acho que, claro, facilita muito, mas não foi o meu caso. Eu lembro disso, o seu caso é muito igual ao meu caso de outros casos, porque era assim mesmo, a gente imprimia um monte de currículo. Primeiro a gente tentava, eu me formei em engenheiro, eu quero trabalhar na engenharia ou num banco e tal. E era super complicado, não? Para poder trabalhar já na área. Né? E eu mandava uma porrada de currículo, ninguém ligava. Aí ele falou, quer saber, meu, eu também vou imprimir mais coisa. Mudava de acordo com aquilo que você era oportunidade, aí ia lá no restaurante, ia no bar e começava com alguma coisa, né? Olha que legal. E olha que interessante, é o perfil do empreendedor, do empresário. Ele bate na porta, ele corre atrás, né? Um proativo. Eu tenho certeza que deve ter uma relação positiva entre as pessoas que têm esse tipo de atitude e as pessoas que têm o perfil empreendedor, porque sem esse tipo de proatividade as portas não abrem, não é isso? Não, com certeza. Eu acho que tem que, né? Você tem que correr atrás, você tem que ir. Eu acho que é muito interessante as pessoas que mostram essa vontade, né? Eu acho que não teria como eu ter conseguido se eu ficasse sentada, né, parada, sonhando que um dia eu iria trabalhar na minha área, né? Sim. Então correr atrás e... Vamos falar um pouco sobre a diferença entre agora, só um pouquinho a parte do mercado técnico, a diferença entre arquitetura e interior designer no Brasil, para começar, e na Inglaterra. Tem alguma diferença? Não tem? Quais são as principais diferenças? Então, Rodolfo, eu trabalhei muito pouco no Brasil, né? Porque logo que eu me formei, eu abri o escritório, foram na verdade 6 meses, né, no Brasil, e acabei vindo. Então, assim, o conceito que eu tenho do escritório no Brasil é bem pouco. Mas, assim, eu acabei indo para uma área, o escritório que eu encontrei, né, para trabalhar era um escritório mais voltado para o design de interiores. Então, como Londres tem muita casa antiga, né, então, assim, a maioria dos projetos, eles são, as pessoas compram as casas e acabam reformando essas casas, né. Então, assim, eu acabei indo para essa área de design de interiores. Eu poderia ter, né, validado o meu diploma, que é muito importante se você quer, né, trabalhar com arquitetura e ser arquiteto, você tem que validar o diploma. E tem um órgão aqui que se chama o RIBA, né, que você tem que ir lá fazer as provas, tudo. É um pouco complicado, é um valor alto também para você fazer. E como eu cheguei e vi que aquilo lá, eu comecei a trabalhar em um escritório de design de interiores de alto padrão, né? Projetos de luxo, assim. Então, eram coisas muito interessantes, assim. Eu fiz projetos, assim, para clientes, né? A gente fez um projeto de um polo club, que era no interior da Inglaterra, onde o rei Charles, né, frequentava com a família. Então, projetos, assim, com clientes muito... Luxury. Luxury, exatamente. Projetos muito legais. Então, eu acabei comecei a gostar mais da parte, claro, de design de interiores e não tanto, né, a arquitetura também a gente faz, né, no escritório, né, tudo. Claro. Mas a gente acaba meio que terceirizando. Então, a gente trabalha em conjunto com os arquitetos, né? Então, essa seria... Não sei se eu respondi a pergunta. Claro que respondeu perfeitamente. Perfeitamente. O posicionamento estratégico da Carolina Sandri, do estúdio de vocês. Vocês trabalham praticamente, né, com luxo, né? O que é trabalhar com luxo? E como é que vem o posicionamento de trabalhar com luxo? Então, eu acho que assim, no começo, né, quando a gente começou a empresa... a gente começou com projetos, né, bem menores, então nem sempre foi assim, né? Hoje em dia, nós temos uma cartela de clientes, né, de nomes, assim, né? Nós trabalhamos com muitos jogadores de futebol. Os projetos que a gente faz atualmente na Arábia, né, são projetos, assim, de casas, de vilas, né, muito luxuosas. Então, é uma coisa que a gente... você tem que aprender a lidar, né? Você começa a aprender a lidar com números grandes também, né? Porque no nosso escritório a gente acaba fazendo, quando o cliente nos contrata, a gente faz o projeto do começo ao fim. Então, a gente faz toda a parte de reforma,
de piso, parede, materiais, acabamentos, a gente faz toda a marcenaria e a gente faz também toda a parte de imobiliário. Então, a gente acaba comprando todos os móveis do cliente, até a parte das almofadas, das cortinas, dos quadros. Então, é tudo personalizado, entregue, né, para o cliente, assim, a chave da casa, assim, né? Então, esses clientes de alto padrão, clientes, né, que têm um poder aquisitivo alto, muitos deles, eles não têm, né, são empresários, então são pessoas que não têm tempo para estar lidando, né? Então, por exemplo, projetos aqui na Inglaterra de clientes que nós já fizemos que tem a sua segunda casa, terceira casa aqui, então tem várias propriedades em outros lugares, né? E que não tem tempo, então às vezes a gente acaba nem lidando diretamente com eles, às vezes a gente lida com o representante, né, o client rep, né? Então é muito interessante porque assim, a gente quer que o cliente tenha, né, esse luxo, digamos assim, de ter essa casa entregue, né, com as chaves prontas para mudar. Tem gente que quem nos contrata é assim, eu não quero ter a dor de cabeça de nada, assim, eu quero que a minha casa... Eu quero a solução completa e não quero me preocupar. Solução completa e, né, um projeto prontinho para morar. Então, a gente faz tudo isso, a gente acompanha. Então, como a gente faz essa compra grande, a gente acaba tendo que lidar com valores muito altos. Então, eles depositam, né, na conta da empresa e a gente faz essas compras, né? Então, no começo era um pouco assim, gente, eu tô com todo esse dinheiro do cliente aqui, né? Que é isso aqui, né? Milhões, 1 milhão, 2 milhões, 3, na minha conta para poder pagar esses fornecedores, os contractors, né? A gente faz todos os pagamentos. Então, isso no começo foi um pouco, né, assustador, assim, né? Porque você pensa, gente, tá nas nossas mãos, né? Sim. Todo o projeto de vocês tem, não só o gerenciamento do projeto, mas também a compra, o shopping list todo é full ou não? Ou você também tem trabalhos que você faz o projeto e você não faz a parte da compra e venda também dos materiais também, só para eu entender? Depende, a gente oferece todas as opções, né? Então, se o cliente quer só a parte de projeto, que a gente chama toda a parte de design, até a parte de construção, né? A gente faz. Tem clientes que querem, né, que a gente só faça o design entregue para eles e eles às vezes tem clientes que querem fazer a própria execução da obra eles mesmos, que eu acho Esse assim, é os dor de cabeça total. Eu acho uma dor de cabeça total. A gente sempre aconselha, é claro, né, e avisa, fala, olha, tem certeza. O cara tira 2 anos sabático e fala, agora eu vou construir a minha casa no projeto da Carolina. Rodolfo, e acaba sempre se arrependendo, porque assim... imagino. Tem muitos clientes que não entendem, sabe, o tanto que não é só você pegar o projeto ali e tentar administrar sozinho, você tem que fazer essa parte de fornecedores, de compras, de saber onde ir, entendeu? Qual a loja que eu vou, aonde eu compro, lidar com e-mails, com, né, devolução, com entregas. Então, assim, o nosso time recebe tudo isso na obra, a gente checa, a gente vê se está direitinho, se está de acordo, instala, monta. Tem os clientes que gostam de fazer esse acompanhamento de obra, né? E a gente oferece essa opção também, que seria, né, do que a gente chama de FF&E, que é a parte de comprar os móveis, né, que é Furniture, Fittings and Equipment. Então, né, compra e isso aí tudo modulado, é feita à medida? Tudo sob medida. Então, a gente apresenta sempre, né, para o cliente as propostas antes, né, nós mostramos as opções, então a gente mostra opções de... né, tanto a marcenaria, né, que nem você falou, modulado, então a gente faz todo o design dessa marcenaria, apresenta, escolhe materiais, apresenta os nossos fornecedores para ele, que é muito importante, eu acho que no nosso né, setor, é você conhecer, né, o construtor, a pessoa que faz as cortinas, ter essas parcerias que a gente chama, né, é muito importante porque... Quando você tenta fazer sozinho, você não sabe onde ir, entendeu? Então, a gente tem as pessoas, já testamos esses fornecedores que a gente trabalha, então a gente sabe que entrega uma boa qualidade, né? São coisas que vão funcionar bem e que, né, que a pessoa não vai ter dor de cabeça no final, né? Sim. Como é que funciona a questão estou imaginando aqui, da precificação do trabalho de vocês? É por hora, é por projeto, o percentual sobre o projeto todo? Como é que funciona a precificação no mercado de luxo, na área de arquitetura, interior design? Então, como a gente já, né, também, eu acho que os anos de experiência ajudam, né, a gente a melhorar isso, né, a saber, né, mas geralmente depende, né, do tamanho do projeto, né,
qual que é o tamanho dessa casa, dessa propriedade, a quantidade de trabalho que vai envolver, né? Então envolve vários fatores, né? Seria isso, o tamanho da casa, quanto de tempo que a gente vai demorar para projetar e quais são os serviços, que nem a gente estava falando ali antes. Às vezes, se a pessoa quer só o design, o acompanhamento de obra, aí a gente cobra isso, né, de uma forma, mas se ele quiser a outra parte, né, da compra do mobiliário, com entrega final, né, com a instalação de tudo, então a gente acaba cobrando separado. Então, eu acho que geralmente assim, a gente tem, na verdade, uma tabela por square meter, sim, né? Uma ideia. É uma ideia, sim, mas é isso, eu acho que é o tamanho do projeto. Como é que funciona a questão não da captação, mas durante a captação do cliente? Tem algumas situações que o cliente, por exemplo, em potencial, ele pede um pré-projeto para mais de uma empresa para depois aprovar? Ou ele já vem, porque ele já vem recomendado, é boca a boca, você já conhece o pessoal, já vem com shake hands ali e fica mais fácil? Tem essa situação aí de competição de mercado? Existem essas coisas no luxo ou não? Então, tem, né? Geralmente, assim, as pessoas que chegam até nós, ao nosso escritório, nós temos muita recomendação, né, de clientes, é muito boca a boca, né, que realmente funciona mesmo, né? Então, quando a pessoa chega, né, e conversa com a gente para fazer o projeto da sua casa, a gente envia o nosso, né, a nossa proposal, né, o design fee, né, que a gente chama, que é o nosso valor. E se esse cliente fecha com a gente, aí a gente desenvolve o projeto e tem uma parte que se chama um tender, né? Tender Sim. é quando você chega na parte de enviar o projeto para ter os custos dos construtores, né? Então, existem clientes, geralmente a gente gosta de trabalhar com os construtores e os fornecedores que a gente já conhece, porque a gente sabe que vão entregar um bom produto. Mas tem clientes que falam, não, eu gostaria de orçar, né, com 3 contractors, né? Então, a gente, ok, vamos fazer esse orçamento. Eu acho interessante, claro, também, né? Porque quando você está gastando um valor alto, você gostaria de comparar, talvez, né? Não ir com aquele primeiro, né, opção ali. Então, a gente faz também esse tender negotiation, né, com o cliente, que é enviar o projeto para... Geralmente são 2, 3, né, pessoas para fazer os orçamentos. Então, a gente ajuda, né, nessa parte de enviar, checar, né, depois que eles retornam as propostas, então a gente faz o acompanhamento para checar, para ter certeza que os preços estão de acordo com o mercado, né, para ver ali que o cliente não tá, né, não tem nada muito alto, nada muito baixo, que está tudo ok. Mas existe essa parte, né, tem gente que gosta de... O cliente, nesse pré-projeto, ele paga esse trabalho ou não? Ou esse trabalho, você tem que participar desse tender, essa situação toda do pré-projeto e você tem que colocar o input, os recursos e você não cobra dele? Ou como é que funciona? A gente cobra. Tá, é cobrado. Todo mundo que vai participar 2 ou 3, ele vai ter que pagar 2 ou 3 para ver quem ele vai selecionar. Isso. Seria isso, basicamente? Isso. Ele dentro do nosso design fee, né, está incluso já essa participação, né, para enviar para esses contractors, para precificar. E os contractors são acostumados a fazer isso. Na verdade, a pergunta é, eles não cobram, né? Eles recebem uma lista ali que eles têm que entregar, né? Eles demoram, geralmente, depende do tamanho do projeto, 1 semana, 2 semanas ali colocando o preço, né, nesse projeto e nos entregam, nos enviam. Aí o nosso escritório vai sentar com o cliente e vai avaliar. Quando o cliente ele recomenda esse fornecedor, vamos chamar assim, ele se responsabiliza pela execução e pela entrega? Porque quando é de vocês o relacionamento, vocês conhecem já tempos e tempos, você sabe que vai entregar com qualidade, no tempo, tal, não vai ter defeito. Como é que funciona isso aí? Então vamos selecionar agora o seu que você, amigão, você quis usar esse cara e ele atrapalha toda a obra. Como é que funciona esse tipo de coisa? Assim, a gente sempre recomenda, né? A gente o ideal seria você ver projetos passados que né, a pessoa já fez. Então, se ele é um builder, né, um contractor, a gente gosta de visitar. Então, mesmo que o cliente venha recomendado do cliente, a gente fala, olha, eu aconselho vamos ver o projeto que essa pessoa já fez, entendeu? Eu acho que um dos maiores erros é, muitas vezes, a pessoa contratar sem nunca nem ter visto projetos anteriores do que essa pessoa fez. Então,
a gente sempre vai, né? Se é um contractor do cliente, então a gente vai, dá uma olhada, eu vou junto, né? Nós vamos juntos para ver se realmente o acabamento é bom, para checar como é que é a marcenaria, que é uma coisa muito importante, os móveis, né? Embutidos, assim. A gente sempre visita, eu sempre recomendo levar, né? Nos meus, que são os que eu recomendo, né? A gente sempre leva para ver projetos. Nem todo cliente que tem a sua casa às vezes gosta de mostrar, mas sempre tem uma forma ou outra da gente ir mostrar, né, os projetos anteriores para esse cliente estar vendo ali. Então, se ele acabar escolhendo, né, o contractor, que é o que ele indicou... Ele se responsabiliza no final. Se responsabiliza, na verdade. A gente, né, toca a obra para ele, mas assim, tem um disclosure, mas tem um disclosure falando que ele se responsabiliza? Fala, ó, o problema é teu ou não? Porque você que... Não, a gente gosta, né? A gente, na verdade, não tem nada assinado, mas é aquela coisa meio que, né, olha, é o seu contractor. Eu já aconteci, geralmente eu aviso e falo, olha, eu gosto de trabalhar com os meus contractors, né, com os meus fornecedores. Afinal de contas, você está contratando a solução total. E aí você vai querer colocar um pepino no meio que vai estragar todo o processo. E a maioria dos clientes acaba escutando e indo pelas pessoas. Isso é bom. Porque a arquitetura e interior design parece uma coisa simples, é extremamente complicado. E você tem que fazer o planejamento e tem que seguir a linha também. É um super processo. Tem. Né? Como é que vocês executam esse processo hoje lá na empresa? Então, tem que ter uma boa estrutura, né? Tem que ser tudo bem estruturado. A gente coloca, né, na verdade, quando a gente começa, né, numa obra, a gente tem que ter muita reunião com o construtor, que é a pessoa que vai estar executando, né? A gente tem um schedule of works, que a gente chama, né, que é com datas de quando cada coisa vai ser feita, quando que cada coisa vai ser entregue, e a gente gerencia para que isso, né, seja entregue dentro desses prazos, né? Mas obra é uma coisa muito, assim, não tem como, digamos, sei lá, 90% das obras acaba atrasando um pouquinho, nem vai aqui, vai para lá. Não, nem me diga. Você deve saber, né? Bem, atrasa. Então, assim... E atrasar é dinheiro, dependendo da situação, de cada um, né? Interior design, arquitetura, não sei tanto, mas na construção, atrasa a entrega, não consegue vender os apartamentos, e aí tem problema de regulatório, porque a licença lá da cidade não passa, e a prefeitura não sei o quê. É isso aí. Essa questão regulatória vocês fazem aqui também na Inglaterra, não? A gente faz todo o planning permission, né, que chama, que é as partes, né, de antes de você começar uma obra, tem que ter, né, a pessoa que vai estar encarregada. Sim, que é super complicado. Assim, tem os projetos que são listed, né, que chamam, que são essas casas, né, que às vezes não pode desmanchar, que são casas históricas, né, então não pode desmanchar muita coisa dentro, né. Por exemplo, se você tem o cornice, né, que muitas das casas, os cantos da casa, uma escada muito antiga, tem coisas que... Então, essas casas listed, né, que chama, são mais complicadas, porque tem mais regulações, né, para não desmanchar, mas propriedades, casas mais modernas já não, entendeu? Então a gente aconselha, né, fizemos toda essa parte de planning permission, nós trabalhamos, né, com um escritório que é especialista nisso, então a gente ajuda a formar esse time, né, que vai estar iniciando o projeto. Então, a obra, claro, ela pode atrasar, mas por isso que eu falo, o cliente, né, de alto padrão, assim, um cliente que está pagando, né, para ter um profissional que ele gosta que o seu projeto seja cuidado, né, então, assim, ele nos paga para a gente resolver todas essas problemas, assim, né? Então, claro, a obra atrasa, sim, é normal, mas a gente está lá para tentar fazer com que isso seja minimizado e está em cima para entregar, né, as coisas com uma boa qualidade, um bom acabamento, dentro do prazo, né? Então, dentro do budget, que é muito importante, né? Dentro do orçamento que o cliente imaginou. Então, ninguém gosta de pensar, eu vou gastar 500 mil pounds num projeto e acabar gastando o dobro desse valor, né? Então, às vezes, acaba acontecendo. Mas sempre tem um pouquinho também para cima e para baixo. Sempre tem uma coisa, não? Tem uma margem para cima e para baixo. A margem quanto que é aceitável? É 10%, 30%, 40%? Eu acho assim, Rodolfo, muitas dessas coisas que vão mudando no meio do projeto é tudo conversado com o cliente. Então, essas margens de aumento de valor no projeto geralmente é questão de
Materiais. O cliente resolveu, em vez de colocar uma porcelana aqui no piso, ele quis um mármore italiano. Eu vou querer um mármore. Então, assim, bom, o valor de colocar uma porcelana é um pouco mais baixo do que colocar um mármore. Então, cliente, você quer fazer essa troca? Então, ele já meio que sabe, né, que esse valor vai aumentar no projeto dele. Então, são coisas que ao longo do projeto vão sendo comunicados, né, e conversados para que ele saiba que ele pode decidir, eu vou gastar 10% a mais ou 20% a mais, né? Já sabe, está preparado. Já vai preparado, né? Então, assim, tem muito isso, né? E se ele está fazendo um projeto de alto padrão, né, eu acho que às vezes muitas dessas mudanças vale a pena, né? Porque no final ele quer uma casa, né? Sim. Geralmente é uma casa para vender, uma casa para investimento ou é uma casa para morar? O que é essa casa, geralmente essas casas de luxo? Para que no Reino Unido? Depois a gente vai falar um pouquinho sobre a Arábia, mas vamos falar um pouquinho sobre o Reino Unido, depois a gente vai lá para a Arábia, que é a sua expansão internacional e aí que vocês tiveram já há algum tempo. O seu cliente, ele faz a casa para manter, para valorizar, para vender, para investir? Qual que é o objetivo principal dessas casas de luxo? Então, a maior parte deles são para projetos para os clientes mesmo, né, para moradia. Eu tenho, né, nós trabalhamos atualmente, nós temos uma casa muito interessante, né, não chega a ser interior, em Kent, né, na Inglaterra, que é uma casa muito bonita, assim, né, numa área com um jardim maravilhoso. Então, as casas um pouco fora de Londres, né, você acaba tendo mais espaço, né, para projetar, né. Então, casa grande, com jardim grande, né? E esse cliente, ele é um property developer, ele está começando a carreira dele como property developer. Já começou assim, já foi para cima. Então, a casa dele é maravilhosa, só que ele decidiu que ele vai morar, ele e a família vão morar, então, nessa casa primeira, né? E aí, dentro, nessa mesma área, ele já tem mais umas outras 2 propriedades perto, né, pronta para ele já dar para começar. Então, assim que nós estamos finalizando agora esse projeto, né? Agora, em dezembro, o projeto termina, eles estão já morando na casa, então tem isso, muitas pessoas às vezes tem um benefício, né? Porque você morar na casa, na hora que você vende a que você mora, você não paga imposto, não? É isso aí também ou não? Eu não entendo muito a questão do imposto, né? Mas o imposto se você é developer, assim, se você está fazendo com o objetivo principal de comercializar, complicado. Agora, tem aquela coisa, vai lá, mora um pouco, constrói, mora um tempinho, vende, vai para outra. É verdade. É isento de imposto. Então não tem ganho de capital. Eu acho que essa que é a ideia dele, então, né? Provavelmente, né? Deve ser alguma coisa desse tipo. Agora, fala uma coisa para mim, eu tô super curioso. Como é que você conseguiu lidar e ainda lida com essa pressão toda, com essa velocidade do progresso que o estudo de vocês fez, com essa rapidez estrondosa? Como é que você lida com isso? Só para eu entender. Então, Rodolfo, eu acho que quando você decide, né, empreender e fazer, né, abrir o seu próprio negócio, você tem que estar preparado já, né, para ter essa novo, né, o ritmo, assim, né. Então, no começo, claro, você tem que lidar com toda a parte, né, administrativa, a parte financeira, a parte de projetos, né. Então, no começo foi um pouco mais bagunçado, digamos assim, né? Mas hoje em dia a gente tem, né, um sistema muito bom que a gente consegue, né? Nós temos um time mais organizado, então tem a pessoa que cuida da parte financeira, eu faço, né, a parte toda criativa e a parte de clientes, então eu sou, né, sou o ponto principal de contato dos clientes, né, a parte de contratos. Então, eu acho que a questão toda é você ter um time, né, estruturado, que cada um tenha, né, uma função ali. Eu tenho uma pessoa que cuida só da parte de fazer ligações para os fornecedores, pegar amostras, ir nos lugares, né, recolher os materiais, trazer tudo. Então, assim, é uma coisa que demorou um tempinho para a gente se organizar, mas hoje eu acredito que a gente está, né, um pouco podendo respirar. Está conseguindo. Estamos no caminho, acho que sempre é uma evolução constante, assim, né? Uma coisa que, quando eu olho para trás, eu vejo que hoje em dia eu não sou mais a Carolina de 20 anos atrás, né? Eu acho que o tempo que a gente vai tendo de negócios, assim, faz você
amadurecer muito, né, e aprender, né. Sim. E a sua experiência que você teve lá também no outro estúdio por anos, que era super profissional, te ajudou muito com técnica, com tudo. Com certeza. Mas ainda tem o desafio de ir lá encarar, montar um estúdio, uma empresa, contratar e tudo mais, que como é que Estrondo assim, de deixar as pessoas boquiabertas, né? De boca aberta nesse caso, porque é muito difícil conseguir com essa velocidade toda e ainda atingir um mercado que é o mercado de luxo, que é um mercado super complicado, de nicho, sabe? Nunca é fácil trabalhar com luxo, sabe? A maior parte do pessoal quer trabalhar com a média, né? E nunca com luxo. Não é bem por aí ou não? Eu acho assim, ó, Londres é um lugar onde os projetos assim de alto padrão têm um mercado enorme para isso, sabe? Então aqui é onde tem clientes, né, e talentos de vários lugares do mundo, né? Então é uma coisa que continua, né, muito em alta, né, o mercado de alto padrão. Mesmo com as dificuldades, às vezes, que o mercado, né, aqui da Inglaterra enfrenta, como a economia, né, ou mesmo o Brexit, né, que acabou acontecendo com talvez uma redução de mão de obra qualificada, né, eu vejo assim que o mercado de alto luxo continua muito em alta. Sim, teve uma situação agora recentemente, né, que a gente tem dado até vários seminários para poder informar, que esse novo regime é de Foreign Income Gains e tal, que praticamente deixou de ter o non-dom no Reino Unido e todo mundo está no regime de residência, que significa que todo mundo que está os últimos 10 anos no Reino Unido tem que pagar imposto sobre ou declarar a renda que tem aqui no Reino Unido e também no exterior, né? Sim. E com essa implementação desse novo regime que tira o antigo Remittancy Basis, que dava um benefício muito grande para as pessoas que têm um certo poder de riqueza, wealth e tal, e faz com que eles tenham que declarar, e acho que 10 ou 15 mil milionários foram embora do Reino Unido nos últimos 2 anos. Como é que isso afetou a sua empresa ou não afetou a tua empresa? Só para eu entender. Esse pessoal mas continua com o imóvel aqui. O que está acontecendo? Então, toda vez que vai ter, né, o budget, né, do governo que vai ser anunciado, que agora em novembro, né, vai ter, em novembro não, já agora vai ter, né, todo mundo começa a falar sobre isso, né? Então, como que vai ser? Será que vai afetar o nosso mercado? Ou será que vai continuar assim? E eu vejo que todo ano se fala a mesma coisa e para a gente, para o nosso escritório, eu não percebi essa mudança. Eu acho assim, um dia eu estava conversando, né, com uma cliente minha, que é uma cliente que tem uma propriedade aqui em St. John's Wood, né, que é uma casa muito bonita, e ela falou assim, e eu concordo, eu acho que eu não acredito que quem tenha uma vida aqui na Inglaterra, que às vezes tem filho na escola, ou que tenha um negócio aqui, vá sair e ir embora daqui somente porque, claro, imagina principalmente pessoas com poder aquisitivo muito alto, devem pagar muito mais taxas, né, do que outras classes, mas assim, as pessoas acabam não indo, eles não vão embora daqui. Eu não vejo assim, eu não vi uma diminuição, sabe, desses clientes. Pelo contrário, eu acho assim... Talvez esse pessoal aí, vamos pensar aqui, né, um outro ponto de vista, foi para fora, mudou a residência fiscal, foi para Dubai, foi para Itália, foi para Suíça, e aí continuou com um pezinho aqui, de vez em quando vem para cá, fica um par de meses dentro do limite que ele pode ficar e resolve assim, talvez? Cada um resolve de uma forma... Eu acho que é e a isso que propriedade, a riqueza mantém, não? Talvez o patrimônio e tudo mais, os bens mantém, talvez, é isso? Eu acredito que seja isso, porque, que nem eu falei, muitos deles têm Londres como talvez sua segunda moradia, terceira moradia, né? Que não é a casa oficial, então eles podem, né? Já não era, Já não era, né? Então saem e voltam, né, com uma facilidade. Eu acho que, né, para esse negócio de taxas, né, para conseguir... Sim. Suavizar, né? Sim, com certeza. Qual que foi o maior desafio que você teve até hoje lá no estúdio? Então, Rodolfo, eu acho que assim, o maior desafio foi quando a gente, né, há 2 anos atrás, a gente começou agora não vou entrar no mercado assim, né, da Arábia. Claro, vamos falar da Arábia, que eu adoro falar da Arábia. Eu adoro. Arábia, Dubai, Abu Dhabi, eu adoro. Vamos lá. Legal. Então, até então, a maioria dos nossos projetos eram aqui no Reino Unido, né? Alguns projetos na Espanha, né? Mas há 2 anos atrás, quando a gente começou, né, tivemos o nosso primeiro projeto lá,
Eu acho que esse foi um grande desafio, porque trabalhar num país, né, que você não conhece a cultura, alguns lugares eles falam bastante inglês, mas tem uns lugares que não. Então, principalmente lidando com essa mão de obra, né, o construtor. Então, assim, a língua, né, foi uma coisa que dificultou, né? Sim, muito não? Dificultou, assim, na verdade, eu acabei, né, você tem que ter pessoas lá que falam um pouco inglês, né, às vezes para fazer aquela ponte ali, né, com o pessoal local mesmo, né, então, esse primeiro, né, projeto, né, depois vieram outros projetos lá, mas foi um desafio que, quando a gente assinou esse projeto, vem aquele medo, assim, gente, né, vamos fazer... Vou para a Arábia Saudita. Como vamos fazer, né? Mas porque Dubai ainda é bem mais americanizado, inglesado, English, tal, segunda língua. É um árabe internacional, né? Agora a Arábia Saudita já é um pouquinho menos internacional, tal. Sim, é um mercado bem mais fechado, né? Hoje em dia, há 2 anos atrás, mais ou menos, mudou muito, porque antes as mulheres não podiam dirigir, tinha que usar o véu, né? Para cobrir a cabeça. Então, hoje em dia, o novo príncipe da Arábia, ele quer abrir para esse mercado internacional. Ele é um príncipe mais jovem, né? Super então, pró-modernidade, não? Pró-modernidade. Então, ele quer trazer essas coisas, né? Pessoas. Então, tem um incentivo muito grande, inclusive, para... né, pessoas europeus, sabe? Então, quando eu cheguei lá, né, eu assim, gente, eu sou uma arquiteta de Londres, você é meio que, nossa, uma arquiteta de Londres. Eles gostam, né, de ver essas pessoas que vêm de fora, porque é um povo muito, né, bom, assim, são pessoas muito queridas, assim, né? Pessoas boas. Pessoas boas, mas, assim, eles meio que idolatram muito. Então, assim, é uma coisa que é muito interessante. Então, quando a gente pegou esse projeto lá, a gente acabou... lá também é um país que não tem, assim, em termos de, por exemplo, móveis, nós acabamos levando todo o mobiliário de avião. Fizemos um shipment, né, de avião da Itália, por exemplo, em Madrid. Pegamos todos os móveis. Já internacional, Então, a gente teve que lidar com muita coisa nova. Então, era assim, como levar, né, esse shipment para a Arábia, lidar com alfândega, com as taxas de como fazer tudo lá na chegada. Então, e era muita tensão, porque a gente, de novo, né, estávamos lidando com valores muito altos, né? Era um projeto para um jogador de futebol, um projeto de uma vila muito grande. Então, assim, lidar com números grandes, né? Num país que você nunca trabalhou. Está começando agora, legal. Então, assim, esse foi um desafio muito grande que... No momento, quando eu assinei aquele projeto, eu tinha muito medo, mas na hora eu pensei, gente, é óbvio que eu vou fazer esse projeto. Tem que ir pra cima. Eu não tive nem dúvida que eu fui, assim... Esse é o perfil, né? Esse é o perfil do empreendedor, tem que ir para cima. Uma das coisas que me chama a atenção um pouco do mundo árabe, fora do mundo árabe, né? Duas coisas que me chamam a atenção. A primeira muita gente, muito empresário, empreendedor, não faz negócio no mundo árabe porque tem uma visão do mundo árabe que não é a real, ele acaba não conhecendo, ele não foi lá, ele tem uma opinião formada dos países árabes sem fazer negócio lá, né? Então fica aquela coisa da mídia, não sei do que, dos ataques, aquela coisa toda que não é nada daquilo, não é isso? E a segunda coisa que me chama a atenção é a quantidade de oportunidade que tem, né? Às vezes a pessoa quer fazer negócio em todos os lugares do mundo, que já tem uma porrada de gente envolvida, com concorrência, não sei o que seja, Estados Unidos, não sei o que, Europa, tal, e esquece o mercado árabe, que é um mercado gigante, e lá eles abraçam a oportunidade. Não é bem por aí ou não? E com certeza, o mercado árabe está em muita expansão, assim, né? E eu acho que existe essa crença, né? Que nem você falou, das pessoas acharem que, eu não vou nem lá, né? Os caras são árabes, não vão nem lidar comigo, não vão lá. Chegar lá, vai tomar violência, toda a mulherada vai estar chorando. E não é nada disso, né? As pessoas não entendem. É um país muito seguro, né? Eles têm uma segurança, né? Tanto aérea também. Quando eu estava viajando para lá, né, para fazer os projetos, era bem na época que começou os conflitos ali, né, de Israel e ali no Egito, tudo, né, toda aquela história. Mas é muito seguro. O espaço aéreo deles é muito seguro e eles são pessoas assim muito boas de lidar, sabe? Eles são pessoas assim. Eu fui visitar um cliente potencial lá, que era um sheik árabe, né?
Então eles compram. Bom, primeiro que assim, o tamanho da terra deles é enorme, né? Eles têm espaços assim gigantes. E esse sheik, né, ele comprou e eles gostam muito de ficar perto da família, né? Então ele tinha a casa dele, eles constroem, eles chamam esses compounds, né? Que é um condomínio grande com a casa dele. E aí ele comprou uma casa para cada filho. Então era uma casa para 2 dos homens, né, dos filhos, e um para a mulher. Todas nesse condomínio, uma do lado da outra, porque quando eles casam, né, eles acabam morando nessas casas e moram um perto do outro. Então, assim, eu fui lá, conversei com ele para poder fazer o projeto, né, dar continuidade. A casa dele já estava pronta, mas o projeto dos filhos, da casa dos filhos, ainda não. E são pessoas muito boas de lidar, assim, né? Pessoas que entendem de negócios, né? E tem toda essa quantidade, assim, eu acho que é uma oportunidade, assim, enorme. Dubai, por exemplo, também ali do lado. Até Abu Dhabi, tudo mais, mas Dubai. Agora o Dubai tá bombando, porque os ingleses que foram embora aqui para mudar a residência foram para lá, porque tem as suas isenções, seus benefícios. Um monte de brasileiro, por exemplo, que estava indo para os Estados Unidos, deixou de ir para os Estados Unidos por causa de restrições de visto com Trump e está indo para Dubai, né? Agora, muda alguma coisa, não? Por exemplo, no sentido de segurança, muito mais seguro. Um brasileiro, por exemplo, que vive em qualquer outro lugar, acha que o Dubai, por exemplo, não tem segurança. Meu, tem muito mais segurança, não dá nem para comparar a segurança que você tem em Dubai ou na Arábia Saudita ou em Abu Dhabi com São Paulo, por exemplo, não? Não. Ou não? Certeza. Assim, é uma coisa absurda. Com certeza. Não? E eles têm outras coisas, por exemplo, eles não têm incentivo e proíbe o consumo de álcool, por exemplo. O que é uma cidade álcool-free, né? Livre do álcool, né? O que isso não traz de benefício? Então, tem vários prós também, não tem além da oportunidade do negócio, não? Não, com certeza. Eu acho que é um país muito seguro, né? A Arábia Saudita, ela é como se fosse uma Dubai há 20 anos atrás, né? Dubai está já, que nem você falou, quase com os Estados Unidos, né? Uma América, assim, lá desenvolvida. Então, já está Disneylândia. Exato, Disneylândia. Com hotéis, gente, tem muito hotel 5 estrelas, né? Esses edifícios que você vê maravilhosos, assim, essas torres, né, de apartamentos, né? Sim. Vilas, gente, é uma coisa que já está bem na frente. E a Arábia está começando a se tornar esse Dubai, entendeu? Então, as oportunidades que eu vejo lá são muito boas. Já está há alguns anos antes de Dubai, por exemplo. Exato. Então, assim, eles na Arábia não é permitido álcool, é álcool free, né? Não existe, você não pode levar na mala escondido, você não pode beber. Não, você é preso, inclusive, não tem brincadeira de levar álcool escondido no moletom. Não, porque você passa no aeroporto e tem que passar nos raios-x, então você não pode de jeito nenhum, assim. Dubai tem os hotéis internacionais que pode, mas são exceções também. Exato, e você tem que ter uma permissão, né? Acho que em Dubai, assim, se você é residente, né, você tem que ter uma permissão, um permit, né, que você pode comprar. Mas na Arábia é 0. Então, assim, eu achei muito interessante, porque quando eu fui, eu fiquei, né, num hotel e tem os rooftops dos hotéis maravilhosos, né, uma vista linda. E aí as pessoas, os árabes chegam, né, às 6 da tarde, né, para fazer o seu happy hour. E você abre o cardápio ali e você vê... Suco e sorvete. Chás, né? Muitos chás, sucos, mas, Rodolfo, com nomes de bebidas com álcool, tipo mojito, daiquiri, não sei o quê. Então, assim... Sex in the beach tea. Sex in the beach tea. Exato. Então, eles têm, e é uma coisa cultural. Eu acho assim... Quando eu tive lá, né, nessa minha última viagem, eu fui num restaurante, né, sozinha, na verdade, eu estava com o pessoal do meu time, né, eles acabaram indo embora um pouco mais cedo e eu fiquei para finalizar algumas coisas e resolvi jantar num restaurante, né, e cheguei lá no restaurante, né, bastante árabes, né, as famílias, né, comendo, e a atendente do restaurante falou assim, mas é só você? E eu pensei, gente, mas será que eu não posso? Eu não poderia? Às vezes você tem que meio que se perguntar, né? Um monte será de que coisa, posso? né? Será que não posso? Normal, né? E eu falei, tudo bem, só eu? E ela falou, não, claro, sem problemas. E me levou até a mesa, né? Mas naquele momento eu pensei, gente, mas será que é permitido? Então, é sempre bom, claro, você se informar, você perguntar, né? Porque, claro, você não quer fazer nenhuma coisa que seja contra, né, as leis dele, mas... E pode acontecer, né? Teve alguns casos aí teve algumas, né, que...
maus acontecimentos que aconteceram com em outras Dubai, pessoas. né? Pessoas presas, né? Isso aí tem que tomar Conheço cuidado. situações de coisas que aconteceram, de um empresário que foi celebrar lá em cima no Tower Hotel e trouxeram coisa que não podia, substância, e chegou... Acontece essas loucuras, então ali tem que também saber se comportar, né? Não pode. Agora, me fala uma coisa especificamente do mundo árabe lá, né? Você se diversificou de Londres para lá e agora você está meio que dividida. Você está dividida entre Inglaterra e países árabes, né? Arábia Saudita, Dubai. Como é que você vai fazer para você dar conta das duas coisas? Só para eu entender também. Você vai ter que ter dois estúdios ou não? Duas Carolinas, uma aqui, uma lá? Me conta como é que você vai conseguir dar conta disso. Boa pergunta, Rodolfo. Porque até agora você está dando conta, mas vai começar sim. a aumentar cada vez mais. O que você vai sim. fazer estrategicamente para você dar conta dos dois locais? Ótima pergunta. Então, agora, né, nós temos, né, o nosso escritório baseado aqui, né, em Londres. Nós temos um time, né, de apoio lá na Arábia, né, eu tenho os meus contractors, né, as pessoas que fazem, né, as coisas para mim lá, mas o escritório eu ainda não tenho lá, né. Então, agora, no começo do próximo ano, a meta é expandir, né, esse braço da empresa em Dubai, né? E continuar, né, na Arábia, né, o que a gente já tem lá na Arábia, mas provavelmente teremos que ter um escritório lá, né? Essa que é a ideia, é abrir o escritório, até pela questão, né, de taxas e a questão financeira, que é uma coisa que vale muito a pena, né? Claro. Eu não posso ficar tendo projetos lá e estar recebendo aqui, então é uma Que coisa... dá problema também, não dá? Eu também sou um pouco do mundo financeiro da fintech, banco digital, pagamento. Ficar recebendo dinheiro de países árabes, isso que eu acho o ó. E fala que está na blacklist, tá na hora que recebe o dinheiro, o banco fala, meu, o que é isso? Você recebe o dinheiro de qualquer país árabe, de qualquer Muhammad. O que é? Você já teve esse tipo de experiência também na sua conta aqui? Essas coisas acontecem ou não? Sim, com certeza. Numa das minhas viagens, inclusive, eu acabei ficando, né, na verdade, assim, você avisa o banco aqui, né, que vai tá vendo estar dinheiro fazendo... de Dubai, de Arábia Saudita. Exato, a gente avisa, informa o banco, olha, inclusive, na época a gente abriu, né, uma conta só para os projetos da Arábia, né, para não dar problema aqui com VIT, essas coisas, então, para ter uma conta separada da Arábia, né. E acabou, né, que eu fui para uma viagem e fiquei um mês lá e meus cartões acabaram sendo todos bloqueados. Você foi no restaurante e foi barrada. Veio só você dessa vez? Barrada, era só eu e o pessoal que estava trabalhando comigo, mas você acaba tendo que ligar, né? Daí pega o telefone, liga para o banco e fala, banco, mas eu estou aqui, por favor, libera meus cartões. Então, foi uma situação bem complicada e, assim, por um lado, a gente entende, né? Porque tem essa questão da proteção toda, né? De antifraude, né? Tem, fraude, lavagem de dinheiro, coisa de terrorismo. Mas posso te dar uma opinião mesmo? A minha opinião, 20 anos em Londres, trabalhei no setor da fintech durante muitos anos com pagamento em todo lugar do mundo. É um pouco demais, você consegue me entender? Sabe? É demais. Então, chega a ser... ultrapassa o limite do que é aceitável, entendeu? E ainda dependendo quem que é o seu parceiro financeiro, se é banco, ainda depende do banco e tal, consegue dar um pouco mais. Ainda, se é, por exemplo, uma fintech, esses bancos digitais, aí você tá morta, porque eles vão barrar o dinheiro lá, vão encher o saco, mesmo com documento, com tudo. E olha que interessante, né? Porque, em contrapartida, né? Vamos falar de Europa, vamos falar de Reino Unido. Os árabes vêm aqui, são donos de metade da cidade. Eles têm a Dual Road, que tem metade do negócio. Eles têm todos os clubes de futebol. Tem todos os clubes de futebol do Reino Unido, da França. Os caras são donos da Copa do Mundo, ou tô errado? E aí, na hora que você vai receber, se é pequeno e médio empresário, vai receber um pagamento genuíno de um país árabe, o banco vai lá e te trava e te dá uma canseira. É uma injustiça total isso aí, entendeu? É uma dor de cabeça. Não é isso ou não? Você não acha? Você não concorda comigo ou não? Concordo. Agora que você está falando mesmo, né, dos árabes aqui em Londres, né, eles dominam ali, né, perto da Harrods, ali Knightsbridge, Edgware Road, né, tem todas essas áreas aí que é muito árabe, muita propriedade ali, né, deles. E realmente, nunca tinha parado para pensar. Eu acho que eles não têm essa dor de cabeça que a gente tem quando vai, né? Tem, de uma certa forma tem também. Tem um pouco menos, dependendo de qual for o nível que a gente vai falando, né? Se for o nível corporativo do corporativo, a conta especial... Não tem. Caso contrário, é complicado. Eu acho que não é muito justo, né? Mas eu entendo. Eu tenho um amigo que é
bancário e trabalha. Ele foi, inclusive, recebeu uma oferta para trabalhar na Arábia, né? Eles estão convidando muitas pessoas daqui, né, para trabalhar lá na Arábia. E ele era para trabalhar no setor antifraude lá, para facilitar essas negociações entre Arábia e Inglaterra, entendeu? Então eles estão, eu acho que tentando meio que abrir, facilitar, assim, sabe? Porque eu acho que tem muitas... Você acha? Eu espero que sim, eu acredito, gostaria de acreditar que sim, né? Porque no meu caso, que quero continuar trabalhando lá, eu acho que... Ou talvez seja o caminho seria vai ter que ter um abrir flow. uma empresa. Abre uma empresa lá e faz o flow. Às vezes vai ter que trabalhar, infelizmente, sabe com o quê? Com casa de câmbio, FX, empresas assim que tem presença nas duas pontas. Que vai te cobrar, infelizmente, uma taxa de câmbio, de serviço um pouco maior para poder resolver. Mas é assim que funciona o mercado de transferência de pagamento árabe... Reino Unido, por exemplo, tem uma porrada, um monte de empresa que é técnica que só trabalha nesse corredor, por exemplo, entendeu? E às vezes faz até troca de posição entre países, entendeu? Recebe na Arábia, recebe Dubai, paga aqui e acaba explorando essa oportunidade e essa deficiência e o risco que os bancos daqui não querem aceitar, que eu repito, é um absurdo. Do tipo assim, não estou incentivando nada, mas se você receber 1.500 pounds do seu subcontratado, eu tenho um monte, né? E ele se chama Mohamed, você perde a conta. Já para, o banco né? te liga e fala, como assim Mohamed? O Mohamed trabalha comigo, no departamento, há 16 anos, não tem algum problema? Como são as coisas, né? Não, eu passei muito susto nesses projetos que a gente fez lá de muito dinheiro, ficar parado e não aparecer na conta e ficar dias ali, que nem você falou, você tem que mandar documento. Para resolver o negócio. Você manda documento e o negócio não funciona, e cadê o dinheiro? E valores altos. Então, assim, é uma coisa que a gente aprende, eu acho também, né? E que nem você falou, eu geralmente lido com o banco, né? Eu nunca usei essas casas né? Mas já recebi... É tudo legal, só tem que tomar... Tudo legal, bonitinho, registrado, claro, só tem que tomar um pouco de cuidado com quem você trabalha. Claro. Mas tem outras grandes provedores financeiros, que trabalham especificamente nesse setor para poder resolver essa necessidade da empresa, você entende? Tem muita gente que tem esse tipo de negócio, né? Que são esses provedores financeiros, né? Para fazer essa... Nós mesmo, eu vendi uma empresa em 2022 que, de uma certa forma, também se beneficia. A gente oferecer esse tipo de serviço também, sabe? Porque o banco realmente deixa a desejar e ele, de uma certa forma, assim, criminaliza alguns países do mundo. Por que quer? E, afinal, tem casos tão interessantes que os árabes, por exemplo, são donos do próprio banco que proíbe o cliente árabe mandar o dinheiro. Mas quem é o acionista? Quem é o 100% shareholder do banco? O banco é árabe, a cara é inglesa, mas o banco é árabe. E não recebe o dinheiro. Umas coisas que vai entender, Eu prefiro não querer mais entender esse tipo de coisa, entendeu? E aí, vamos falar um pouquinho sobre qual que é o plano de vocês aí a curto, médio e longo prazo. O que vocês estão... Você vai colocar o pé mais lá na Arábia? O Alex, seu marido, ele tá pronto se vocês precisarem mudar para lá? Você tem 2 filhas. Sim. O que vai acontecer? Eu estou tentando entender isso aqui. Vai crescer lá porque lá tem oportunidade. Sim. O que você vai fazer no final? Vocês conversam um pouco disso em casa? Nós vamos para lá, ficar um pouco lá, um pouco aqui? Como é que vai ser isso aí? Sim. Então, o Alex, meu marido, trabalha, né? Ele é o diretor financeiro, né, da empresa, então ele cuida de toda essa parte, né? Que eu digo que é a parte chata, né? Porque eu gosto de projetar, eu gosto da parte, né, bonita, eu falo para ele, né? E ele é a pessoa que cuida dos números, né? Sim. Então a gente conversa muito né, sobre isso. Depois que eu fiz as minhas viagens para lá, eu vim. Eu acho que é um país, né? Assim, temos o clima, né? Que é um clima super parecido com o do Brasil, né? Então a gente já está aqui na Inglaterra, né? Já vai fazer 21 anos, na verdade, né? Então, assim, você acaba meio que acostumando, né? Mas é aquela coisa, quando você vai para um país tropical, a gente que vem do Brasil, né? Eu acho que o estilo de vida, né, nos países árabes é bem parecido com o do Brasil. Então, Sim. toda vez que eu volto de lá, eu volto conversando com ele, né? Eu falo, uma hora vontade, aquela vontade. Assim, eu tenho uma situação assim, a minha, por exemplo, específica, a minha, né, particular também, ela tem algumas similaridades no sentido de que eu gosto muito daquela região, né? E aí eu vivi, por exemplo, quase 20 anos lá no Brasil, 25 anos, agora 20 no Reino Unido. E eu acho que a vida ela acaba dando aquela passada da página, sabe?
O imigrante, o estrangeiro, ele fala, mas ele gosta daquela coisa, mas 15, 20 anos aqui, 15, 20 anos lá, ele quer novidade, toda hora ele quer aprender, ele quer ver uma cultura diferente. Tem muito imigrante que cai nessa vibe, e eu tenho essa vibe desde que eu vim pro Reino Unido. E agora, 20 anos de Reino Unido, eu tô lá 5 em Maiorca, já tô pensando em 5 anos de Maiorca e tudo mais, situação de Rússia, Ucrânia, pensando, e aí, o que eu vou fazer, Eu acho que é fundamental ter mobilidade. Né? Então, em Dubai, eu já estou pisando já no próximo ano. Eu não consegui fazer isso agora no final do ano, mas já estou pisando para experimentar um pouquinho, ficar alguns meses do ano lá para poder sentir. Né? Vamos para Dubai. Vamos para Dubai. E eu já sei que já tem um monte de gente lá. E aí dá aquela experimentada. E aí, a única coisa que eu acho que... E lá é calor também, é bacana, tem segurança. É só um pouco da cultura mesmo lá que eu acho que a gente tem que se adaptar. Mas... Eu toparia 100%. Eu estou na fase que eu vou, dar meus próximos 20 anos, eu vou mudar. E eu estou estudando algumas opções. E Dubai é uma das possíveis opções. Mas indo ou não indo, eu vou ter que montar um escritório lá próximo ano, porque assim, é estratégico. Tem que estar em Dubai, quem quer crescer, quem quer progredir, quem quer ter o pé do empreendedorismo, não tem como fazer tudo isso, né, geograficamente, internacionalmente, sem ter um pé num país árabe. Essa é a minha opinião. Eu acho que você falou, né, da questão da família, né? Nós temos 2 filhas, né, de 9 e 8 anos, então, claro, você tem que pensar, né? Não é, se fosse só eu acho que, né, é mais fácil de você mudar, né? Mas você tem que pensar, elas estão na escola, né? Então, só que pelo que eu vi, né, pelos meus clientes que estão lá, que também têm filhos, né, lá tem escola muito boa. Escola inglesa, um monte, escola americana. Escola americana, então, assim, internacionais, né? Então, claro que eu não vejo, eu tenho muita vontade de ir também, eu tô que nem você, assim, eu quero, né, não sei se ficaria, né, morando lá, eu acho que assim, todos esses anos que eu demorei para construir ter os meus clientes aqui na Inglaterra, né, eu tenho que fazer uma estratégia para que eu possa, né, continuar trabalhando aqui e lá, então é uma coisa que a gente conversa muito, né, em casa, e eu acho que por que não, né? Mas iria talvez para isso, né? Para experimentar por alguns anos, 3 anos, 4 anos, não sei. E aí ver, vê né? lá, é que a gente já sabe, a gente que é empresário já sabe. No pior caso, volta para trás, corrige um pouco ali a direção e continua, não é isso? Mas eu só vejo sucesso lá, assim, tipo as pessoas que eu conheço que estão lá, né? Que falam, nossa, eu vim para cá e a minha vida melhorou muito, sabe? Então, assim, eu acho que não tem como dar errado, né? Digamos assim, sabe? E é opção, né? Se eu fosse hoje, por exemplo, sei lá, eu estou em algum outro país, vou imigrar, vou morar no estrangeiro e tudo mais, eu teria como um dos meus... Se eu tiver, e hoje, com essa restrição que tem aqui no Reino Unido com o Brexit, por exemplo, eu levo um país árabe como opção, um Dubai da vida, por exemplo, total na minha planilha aqui, para eu poder fazer uma análise onde que eu viveria, onde estaria a oportunidade. Especialmente agora com essa situação toda que a gente está, externa, guerra, Rússia, Ucrânia, não sei o quê. Tá tudo muito louco, né? Então, aonde que vai estar menos louco? E as pessoas às vezes acham, não, vai estar muito mais louco no país árabe. Não, vai estar muito mais louco na Europa se as coisas continuarem como elas estão ou piorar, não é isso ou não? Não está fácil aqui também, né? Com tudo que está acontecendo, né? A gente fica... Eu acho que Londres também nem é mais tão seguro quanto era, né, há alguns anos atrás, né? Então, eu acredito que lá é um bom país, né? Eles têm espaço aéreo da Arábia muito seguro, né? Isso aí foi falado para mim de amigos que moram lá, né, há anos. Então, assim, é uma coisa para se pensar, né? Eu acho que é um negócio que... Tá pensando. Vamos falar um pouquinho sobre o relacionamento marido-mulher. Eu adoro falar isso aqui. Não tem jeito, a gente sempre cobre, meu. Não tem nenhum empresário que senta aqui nessa cadeira e eu não faço a mesma pergunta, meu. Às vezes eu me sinto até meio idiota, mas é porque eu tenho que perguntar, porque o assunto é polêmico e tem que falar, não tem jeito. Claro. Porque o principal é assim, se a gente não fala, a gente não resolve. Se a gente não incentiva as pessoas a falar, elas não resolvem. Às vezes as pessoas em casa, os empresários, têm problemas que estão mal resolvidos. Sim. E um deles é essa coisa de relacionamento de marido e mulher, quando são sócios, quando trabalham junto, quando um é chefe do outro e o outro não aceita ser chefiado. Essa situação toda. Como é que você trabalha com o seu marido, o Alex, né? Como é que você trabalha com ele no dia a dia? Dá uns faísquinha ou não dá? Porque eu sei que ele também tem o negócio dele, né? De aluguel, de Airbnb, que é super sucesso também. Como é que é esse dia a dia aí? Me conta.
Então, é aquela coisa assim, né? A gente tenta, né? Quando eu convidei ele, né, para ser, né, o diretor financeiro da empresa. Então, vamos né? lá, ele foi convidado. Foi convidado, né? Alex, você foi convidado, meu. Exato, exato. Ele tem, né, os negócios dele de Airbnb, que ele já trabalha há muitos anos, né? E engraçado, porque ele vem de um background, né? Ele é mergulhador profissional, então ele adora sol, né? Mergulho, paraquedismo, então toda essa área, assim, né? E às vezes ele fala, gente, o que nós estamos fazendo na Inglaterra todos esses anos, Mar Vermelho, né? meu. Exato. Só tem que tomar cuidado lá, meu. Vou ter que tomar cuidado lá. Mas voltamos aqui. E aí, como é que é o relacionamento? Então, assim, como ele já tinha o negócio dele do Airbnb, né? Nós temos as 2 crianças, então a gente, né, se reveza no cuidado delas, né? Então, quando eu comecei a ver que estava muito complicado, né, que eu não gostaria de contratar alguém de fora, né, para cuidar dessa parte financeira, eu acho que é uma coisa que a gente escuta muito falar, né, às vezes o dinheiro tem que estar ali, né, melhor estar dentro de casa, né, e estar ali debaixo dos olhos porque roubam. Roubam, não sei, né? Acontece, na verdade, sim, acontece. Eu nunca tive experiência, né, disso, mas nesse outro escritório que eu trabalhei, por exemplo, antes de abrir o meu próprio negócio, vários diretores financeiros passaram por lá, sabe? Então, assim, eu nunca entendia, né, como que uma pessoa entra ali. Então, é porque deveria estar fazendo uma coisa muito errada, entendeu? Ou eles mudam para... Não, tô de sacanagem, para poder evitar que aconteça, mas... o que eu digo assim, tem que ser uma pessoa extremamente competente, é muito mais importante o perfil da pessoa, ser honesta, do que a capacidade técnica que você pode ensinar e você pode adaptar conforme a sua necessidade. Tem que estar de olho, sabe? Não adianta você deixar no financeiro. E assim, é um cargo, um departamento extremamente importante. Porque numa empresa grande, às vezes a pessoa vai lá e rouba... Um exemplo, fatura 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões, 10 milhões, rouba 1 mil, 2 mil, 3 mil, 5 mil, é o mesmo roubo, mas é diferente quando você tem uma empresa que fatura 100 mil, 200 mil, 300 mil, 1 milhão e entra um financeiro lá e te rouba 50%. Meu, acabou, entendeu? É um desastre. É tudo aquilo que o empreendedor constrói no caminho, ele toma na cabeça e se ferra porque ele contratou uma pessoa ruim no financeiro, sabe? É que nem você falou, você tem que estar em cima, né? Se você contratou uma pessoa de fora, tanto no financeiro quanto qualquer time, né, da sua equipe, você tem que estar em cima. E quando eu chamei o Alex para trabalhar comigo e ele falou que sim, eu achei ótimo, porque assim, eu não tenho que estar muito em cima, né? Na verdade, é o nosso dinheiro ali, né, da família, digamos assim. Claro que tem, né, empresa separado, né? Mas a gente se dá bem, assim, ele escuta muito, né? Vamos aprendendo um com o outro, né? Ele é um bom escutador, então. Ele é bom, ele escuta até É bom demais. ter um marido bom escutador. Eu acho que eu sou muito faladora. Eu puxo, né, a orelha, assim, mas eu quero que resolva. Então, assim, eu falo para ele, ó, tá aqui as invoices, né, os pagamentos, e ele vai e faz. Então, até agora tá sendo muito bom, né? Espero que continue, porque... Não, e ele pode, e até durante o crescimento da empresa, ele pode continuar como Head of Finance, mesmo você crescendo, não? Com certeza. Você pode colocar uma pessoa depois para ficar fazendo os pagamentos e colocar ele para supervisionar, não? Com certeza, essa que é a ideia. Se a empresa, né, continuar expandindo, que é o que a gente quer, a ideia é essa, né, que ele consiga, né, também, que nem você falou, ter uma pessoa ali, né, Mas eu acho que está funcionando até agora. Eu tenho uma pessoa do financeiro, que inclusive é a Ivone, né? Que já está comigo há não sei quantos anos, muitos anos. Que ela supervisiona o financeiro de todas as empresas, assim. Ela toma conta de todo o dinheiro que entra, sai das empresas, tal. É extremamente importante ter uma pessoa como essa, que você sabe que tem ética, é profissional e vai cuidar do seu dinheiro como se fosse dela, sabe? Porque é a única forma, entendeu? E o que eu já vi de empresa que tomou na cabeça porque roubaram. E entre sócios, então, nem me diga. Aquelas situações que tem 2 sócios, aí um sócio toma conta do departamento financeiro, toma conta do dinheiro, e esse outro às vezes fala assim, esse cara aqui é super honesto, sem problema, vai fazer as coisas direitinho, eu não vou nem me preocupar. E lá no final, quando ele vai ver depois de anos, é um desastre, acontece, não sabe? Não dá certo, né? E às vezes é pouca coisa, mas é o suficiente já para que já não tem confiança, né? Pegar um sócio lá que aproveitou, que tirou proveito, por exemplo, lá do cartão lá da empresa, que já abusou, foi comprar. Já não rola, e rola muito disso. A gente tem que ter muita confiança, né, na pessoa, né, que vai contratar e que vai estar fazendo isso, né, que nem você falou, que bom que você tem a Ivone, que trabalha há anos, né? Sim.
E não pode ter medo, eu acho, né, de contratar, porque se a gente não contrata, não cresce, né? Não dá pra gente querer também guardar tudo ali pra gente para poder... de jeito nenhum. Com medo que alguém vai roubar, né? Então, o negócio é contratar E vamos para frente, vamos para cima que a coisa vai funcionar. Carolina, me diz uma coisa, como é que você conseguiu chegar na Arábia Saudita? Como é que você colocou o pé lá? Foi sem querer? Quem que te levou lá? Então, eu tenho um contato, né, que é um grande amigo meu, que ele é padrinho da minha filha, inclusive. Ele é escocês, né, um Michael se chama ele. E nós nos conhecemos, né, no Brasil, na verdade, em Bombinhas, em Santa Catarina, num barco, né? Conheci ele em Bombinhas, quando a gente estava de férias, né, eu e o Alex. A gente ainda não tinha nossas filhas e... eu gosto muito, né, da Amy Winehouse, né, da cantora, quem não gostava da Amy Winehouse? E ainda morou em Londres, exato, quando ela estava no pico da audiência. E aí nós estávamos nesse barco e escutamos esse casal falando inglês, né, e a gente já morava aqui em Londres, né, eu falei pro meu marido, eu falei, Alex... pessoal falando inglês, né? Quem será? Da onde são, né? Curiosos, né? Porque em Bombinhas, em Santa Catarina, num barco, né? E eu estava indo fazer o meu mergulho, né? Tirei minha carteirinha de mergulho, né? Lá em Santa Catarina, e eles estavam nesse mesmo barco, então estávamos todos indo para fazer, né? O curso de mergulho, né? Em alto mar, e conhecemos eles e começamos a conversar. E quando a gente chegou no Brasil, a gente estava de férias, eu vi que no Rio de Janeiro ia ter um show da Amy Winehouse. Quando nós chegamos no aeroporto, era o show dela. E eu até comentei com o Alex, eu falei, gente, que sonho seria ir no show da Amy, né? No Brasil? No Brasil, e no Rio de Janeiro. E aí começamos a conversar com esse casal e ele falou, eu sou o Michael, se apresentou ele, a esposa, né? E aí falou que estava no Brasil a trabalho. E conversa vai, conversa vem, ele falou, eu sou o tour manager da Amy Winehouse. Quando ele falou isso, eu falei, gente, uau. O que é isso, né? Tipo uma coisa divina, né? É o segredo lá. É o segredo. Porque eu sou muito... Você olhou na vitrine fã, né? E a bicicleta veio, é isso. Sou muito fã. Aí eu comentei, eu falei, gente, mas a gente viu que vai ter o show dela no Rio. E ele nos convidou, falou, nossa, então vocês são meus convidados, né? O show seria daqui, acho que 10 dias depois, então eles iam fazer o passeio deles, né? E ele iria para o Rio. E aí nós fomos no show da Amy, né? VIP, toda a situação. Com cilindro de mergulhador. Festa, né? A festa depois que termina o show, então conhecemos, né? Ela, apesar dela sempre, né, ela era a época que ela bebia muito, então ela estava muito acabada, né? É uma né? pena, então, né? assim, uma pena, uma cantora maravilhosa. Mas fomos, né, no show, conhecemos ela lá aquele dia através dele. Que legal. E que acabamos ficando muito amigos, né? Então, isso já há 20 anos atrás, né, que somos amigos e ele é padrinho da minha filha, como eu falei. E a gente sempre manteve esse contato. Eu fiz o projeto da casa dele, ele tem uma casa aqui no interior da Inglaterra, em Bristol, né? Então, eu fiz o projeto da casa dele. E aí, há uns 3 anos atrás, ele foi para a Arábia. Ele tinha a empresa dele, né? Como tour manager, ele foi gerente, né, do Avicii também, daquele DJ que acabou morrendo, lembra? Sim. Então, vários famosos, assim, que ele trabalhou, né? E aí... com essas mortes também, né? Porque Amy morreu, né? A Avicii morreu. Então, ele ficou um pouco abalado, sabe? Ele resolveu dar uma pausa ele tinha uma empresa, né? E ele acabou dando uma pausa. Ele não trabalha mais na área ou não? Trabalha ainda na área de música, né? Na music industry, mas ele deu uma pausa na empresa dele, né? Na MG, que se chamava a empresa dele. E aí, ele resolveu trabalhar com consultoria, né? Consultant. Consultando o quê? Na área da música? De música, né? Tá. Então, ele foi, através de um amigo, um conhecido dele, falar, você não quer vir aqui para a Arábia porque tem uma empresa que está abrindo, voltando ao assunto, né, do príncipe da Arábia, que quer trazer, né, muita coisa nova para o país, ele quer atrair turistas. Ele quis trazer a parte da música também. Então, o Michael foi para a Arábia para trabalhar na empresa do rei, do príncipe, né, da Arábia. Olha lá.
E ele falou que ia parar. Falou que ia parar, mas ele então. teve um tempo, ele ficou uns 2 anos parado Tá. e foi para a Arábia. Então ele até fala assim, né? Ele brinca, ele fala, Carolina, o meu paycheck é assinado pelo príncipe da Arábia, né? Então ele é contratado, né, diretamente como um consultor, né? Mas hoje em dia ele se transformou, ele é o Managing Director, né, dessa empresa que se chama Middle Beast, que é uma empresa que trabalha com a music industry lá na Arábia. Então, o que ele Mas faz? é música árabe ou não? Só para entender, é música internacional? Internacional. Então, ele leva os DJs para a Arábia. E ele me contou que ele teve um challenge, assim, de fazer uma big rave, né, no meio uma festa rave, né, no meio do deserto. Tá. Então, ele produz tudo, ele faz toda a logística, ele tem que montar e ele leva os músicos. E o príncipe gosta, é isso? Da rave, da música? É isso que é? Eu não sei se ele pessoalmente Não, porque quando você olha o príncipe da Arábia, você fica imaginando, você não fica imaginando o príncipe da Arábia lá na balada, curtindo, no meio dos DJ, Como que é o negócio? Eu não sei se ele vai nas festas, não mas deve, ele gosta, né? O público jovem, né? As pessoas lá, eles gostam, os árabes gostam, porque né, tá trazendo um pouco da cultura de fora, né? Sim. E todo ano ele tem a Fórmula 1, né, o circuito de Fórmula 1 em vários países ali. Então, ele que produz. Ano passado eu fui também, onde ele levou a Alicia Keys. Então, ele tem essa conexão toda com esses cantores, Beyoncé já foi. Que legal. Então, ele que organiza, ele que traz todos esses... Bom, enfim, vamos chegar na parte onde... E é ele quem te traz, deixa eu tentar imaginar aqui, vai, nessa história brilhante. E é ele quem te traz o contato para poder fazer a questão do interior design, a questão da arquitetura na Arábia Saudita, Dubai, nos países árabes. É isso ou não? Exato. Então, aí um belo dia, né, eu pensei, né, eu falei, gente, mas que vontade. Eu estava já com muita vontade, né, de ir para a Arábia e para Dubai, né, para começar a fazer projetos lá, né. Então, a minha cabeça de empreendedora está sempre pensando, né? Qual que é o próximo passo, onde é que eu vou, tá igual onde do é que eu Michael posso. aí, já tá assim, já. Daqui a 5 anos você já para, também dá os 2 anos, vira consultora lá na África, tá assim também, tá igual eu ele. estava sempre pensando. E aí, um belo dia, eu peguei o telefone e resolvi mandar uma mensagem para ele, porque como ele trabalha, né, com todas essas pessoas, né, importantes, né, eu falei, Michael, você por acaso não tem nenhum cliente aí desses todos os seus clientes ricos aí para me apresentar? Você lembrou que podia perguntar, né? Lembrei, porque assim, eu acho que, né, às vezes a gente fica demorando, esperando, sonhando, imaginando e nunca vai lá e faz, né? Mas às vezes a ideia não vem também na cabeça, né? De falar, por que eu não pensei nisso antes, Tem aquela pessoa que é a pessoa que vai abrir minha porta para o meu próximo passo, não? E aí você... Não? E eu fui lá e mandei essa mensagem e ele me respondeu, ele responde sempre muito rápido, é um cara que está ali com o telefone, né, na mão e fala assim, eu tenho um jogador de futebol, né, o Fabinho, e ele está aqui. Ele gosta muito de brasileiros, por isso que ele estava no Brasil, então ele fala um pouco de português, então ele tem essa conexão, né, com os brasileiros, e ele falou, eu vou te apresentar, vou te colocar em contato com ele. E me apresentou a esposa dele, né, e a Rebeca, e acabamos fechando um projeto assim muito rápido, porque esses jogadores geralmente quando eles vão para um país, né, eles não conhecem ninguém também, então eles precisam da casa, tem que ter assessor para tudo, né? Então para eles é muito conveniente, né, ter uma pessoa que poderia fazer tudo isso. Então eu acabei, né, fazendo o primeiro projeto para eles. Né, entregando tudo com móveis, tudo pronto para eles morarem. Foi uma coisa assim e é legal porque fantástica, né? Porque... E é legal porque tem muito jogador brasileiro lá, né, nos países árabes. Tem vários jogadores brasileiros, né? Tem o Firmino, tem um time grande, assim. E eles têm, né, uma cota de, acho que são, se não me engano, até 8 jogadores estrangeiros por time, né? Então, eu tive que aprender muito sobre futebol, né? Não entendia nada, né? Então, assim, você acaba, né? Você já sabe até quando que é a janela. Vamos ver aqui, vou ter que acabar a propriedade antes de acabar a próxima janela. A janela então, de você já tá craque já? né? Já tá craque ou não? Você tem que aprender. Eu comecei a aprender os times, os nomes, né? A gente atualmente está fazendo um projeto aqui na Inglaterra também para um jogador do Chelsea, também tem que saber a janela. Aqui eu sei todas as janelas, porque tem alguns jogadores que eu também, enfim, presto serviço, então aqui tem que saber as janelas. É muito importante, tem que saber para aprender, né, o mercado, né, saber as datas. Como é que movimenta, e tudo mais. Vamos falar um pouquinho sobre 2 assuntos antes da gente finalizar aqui esse bate-papo que está super legal com você, Carolina. A primeira é a questão do Brexit. O que o Brexit mudou na tua empresa aqui no Reino Unido? Então, eu acho assim, né, teve, né, a gente percebeu, né, uma redução
grande, né, de uma mão de obra especializada, porém não para o meu escritório, assim, eu vejo mais para a questão do contractor mesmo, né, do builder, da mão de obra para eles trabalharem. Então, né, para conseguir um eletricista, um encanador. Uma dor de cabeça, porque e tá mais caro em função disso também ou não? Mais caro. Os materiais de obra aumentaram muito, né? O material tipo o metal, a madeira, os plasterboards que vão na parede. Então isso é uma coisa que, claro, para mim, né, não mudou, mas para o meu cliente mudou esses preços, né? Construir uma casa que se tornou bem mais cara, né? Porque tem toda a questão, né? Agora não pode, né, trazer. Mudou todas as regras, né? E aí tem o efeito até inflacionário disso, porque se aumenta a matéria-prima, aumenta o custo da construção e afinal aumenta a inflação e não ajuda muito. A gente traz muita coisa da Itália, de Portugal, né? Então, assim, as marcenarias, tem um marceneiro que a gente está trabalhando que é na Itália, os mármores que vêm da Itália. Então, esse custo, na verdade, acaba sendo passado para o cliente, porque antes ele vinha direto e não tinha que pagar a VAT, não tinha que pagar o tax, né? Não, sim, claro, não tinha import duty, não tinha nada, e aí tinha a liberação, era o free movement of goods, né? Conseguia movimentar para um lado e para o outro. Era muito mais fácil. Então, a gente, claro, continua, né? Que nem eu falei, para o nosso escritório, como o nosso pessoal, né? Eu ainda continuamos tendo, né? Nossos funcionários não afetou esse Brexit, né? Sim. Mas para os clientes, eu acho que o preço, né, da construção da obra, com certeza... Não teve jeito, né? Não teve jeito. Eles não levaram muita coisa em consideração quando eles fizeram aquela análise, aquela conta, tomaram a decisão. E aí, por último, a questão do AI. Como é que o AI está influenciando o trabalho de vocês na arquitetura agora e qual que é a expectativa para o futuro? Esse é um assunto bem interessante, né? Porque hoje em dia a gente vê, está em todos os lugares, né? Então, eu percebo, né? De novo, né, o mercado de luxo que a gente trabalha, nosso escritório, é um mercado de muita concorrência, assim, né, tem, né, bastante trabalho aqui né, para a gente, mas também muita concorrência. Então, a gente acaba percebendo, tem muitos designers, né, que às vezes, por exemplo, né, no meu caso, né, que fiz a faculdade de arquitetura, né, que estudei, que, claro, acabei indo para o lado de design de interiores, né. Existem muitos escritórios que, nada contra, né? Mas às vezes tem cursos que você vai ali, em um ano você faz um curso e você diz que você é designer de interiores e você acaba montando seu escritório. E esses escritórios acabam tendo, eu já vi muito site, né, online de escritórios maravilhosos que você olha os projetos que são lindos, mas que são todos AI, entendeu? Então, assim, eu acho que o que mudou é para o cliente que vai contratar, ficou meio que uma coisa perigosa, não sei se eu diria perigosa, mas assim, você acaba vendo muito site com coisas muito bonitas que não são projetos reais. Tá. Então, como no nosso site, todos os nossos projetos ali, né, são projetos que a gente fez, claro que a gente utiliza muito o AI, né, os nossos 3Ds, é uma ferramenta muito legal para a gente apresentar para os clientes. Para imagem ou não? Para imagem. Tá, para imagem. Então, hoje em dia, o cliente... Há uns tempos atrás, a gente não tinha como fazer um 3D com muita facilidade, era caro, né? Então, assim, hoje em dia a gente consegue apresentar uma imagem muito bonita daquele resultado final para o cliente através do AI. E bem melhor, né? Bem melhor. Com os detalhes, com com acabamento melhor. Eu ainda sou da época de 20 anos atrás da construção, que sou engenheiro civil, né, de formação, que ainda era aquela coisa quadrada, que você não enxergava nada, entendeu? Olha onde nós chegamos, né? Não entrega a nossa idade, né? Mas eu também sou, era muito desenho entregar, à mão, né? Eu estou 20 anos em Londres, eu não cheguei aqui com 15, então tá fácil de calcular. Carolina Sandri, muito obrigado novamente por aceitar aqui o convite para trazer aqui essa informação para esse público aqui que tem que saber isso, tem que ter informação, tem que ter dica para poder, enfim, né, empreender e diminuir o risco de cometer os erros comuns que sempre acontecem. Obrigado, Carolina, e novamente por aceitar o convite para participar aqui na conversa comigo. Obrigada a você, foi um prazer. Isso aí. Gente, é isso aí. Ficamos novamente aqui com a conversa com o Rodolfo Basílio. Novamente, você já sabe aqui qual é o objetivo principal do nosso canal, é trazer informação, dica, sugestão
para você que é empresário, você que vai empreender, para que você comece seu negócio, você cresça seu negócio com sustentabilidade, sem atalho, sem receita mágica. Não tem mágica para você ter um negócio de sucesso. Continua aqui com a gente. Um grande abraço, Rodolfo Basílio.